Nós vamos dar sequência, amados irmãos, à nossa série de mensagens. O tema da igreja é ser e fazer discípulos de Jesus. Nós fomos chamados para isso. Temos aprendido sobre o discipulado, refletido, reconsiderado, né? E nós entendemos que não é somente o tema do ano, é o tema da nossa vida. O Senhor Jesus convidou os seus primeiros discípulos, dizendo: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quando ele disse vinde após mim, ele estava fazendo um convite ao discipulado, né? O primeiro sentido de discipulado é o ato de seguir a Cristo. Mas quando ele disse eu vos farei pescadores de homens, ele está nos dando um segundo sentido do que é discipulado. É quando nós ajudamos alguém a seguir a Cristo. Então discipulado tem essas duas dimensões. Nós temos pensado durante vários meses já sobre esse tema, sobre os desdobramentos desse tema, né? Entendendo que discipulado ele abrange todo o ministério da igreja, não é só no início da caminhada, mas em todo o tempo nós estamos crescendo como discípulos, né? Quando um discípulo de Jesus mais maduro ajuda um outro a avançar um pouco mais, isso é discipulado. Quando nós nos reunimos semanalmente para estudar a palavra juntos, nós estamos crescendo no discipulado e nos preparando para ajudar alguém a também seguir a Cristo, ok? E hoje eu queria falar sobre dois componentes essenciais do discipulado. Nós vamos ler inicialmente dois textos bíblicos. O primeiro deles está em Marcos capítulo 8, vamos ler do versículo 34 em diante, até o versículo 38, e depois vamos ler João 12, de 23 ao 26, ok? Marcos capítulo 8, eu vou ler também o verso 33, e vamos até o 38, diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorris pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será... Perdão, amados irmãos, estou lendo no capítulo 9, né? O texto é capítulo 8, por isso que eu percebi aqui que havia alguma coisa de errado. Marcos 8, de 34 ao 38. Agora sim, Marcos 8, 34 ao 38. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O segundo texto que vamos ler, Evangelho de João, capítulo 12, dos versículos 23 ao 26. João 12, 23 a 26. A palavra do Senhor diz assim: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai
o honrará. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Nós vamos considerar mais uma vez, irmãos, a importância do discipulado. Nós olhamos para o ministério de Jesus e nós percebemos que Jesus veio para salvar, né? Ele veio para salvar, ele veio com essa missão. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio salvar, ele foi servo, ele curou, ele ressuscitou mortos, ele pregou às multidões, ele expulsou demônios, mas ele concentrou a sua atenção em fazer discípulos. E esta foi a tarefa principal que ele deixou para a sua igreja. Então é interessante nós pensarmos nisso. Jesus teve um ministério terreno, do ponto de vista humano, curto, de 3 anos e meio. Ele fez muitas coisas, pregou às multidões, curou enfermos, expulsou demônios, mas ele concentrou os seus esforços em preparar os seus discípulos, em treinar um grupo que daria continuidade à missão, né? A missão no reino de Deus de anunciar o Evangelho. Nós, como igreja histórica, nós recebemos uma herança missionária. A igreja brasileira, ela recebeu uma herança missionária, né? E nessa herança missionária que nós herdamos também uma característica de ser uma igreja semeadora, plantadora, mas não discipuladora, né? Então a igreja brasileira, por muito tempo, depois, né, primeiro vieram os missionários estrangeiros que trouxeram o Evangelho, trouxeram uma forma de ser igreja também, mas pelo fato de terem sido desbravadores, né, trazendo a palavra, trazendo o Evangelho naquele primeiro momento, e muitos deles, depois de alguns anos, voltavam para os seus países de origem, não houve, muitas vezes, em muitos casos, uma preparação de novas gerações, né? De um treinamento, de preparação de um discipulado mais efetivo. Quando nós olhamos para a grande comissão, nós vamos perceber que existe o aspecto da evangelização, obviamente, que é o coração do discipulado, né? O discipulado sem evangelho não é discipulado, a gente tem falado isso. Discipulado sem a escritura não é discipulado, né? Mas existe a continuação da caminhada, que é a segunda parte da grande comissão, quando Jesus diz, vão e façam discípulos, fazei discípulos, é o acompanhamento, né? É o desdobramento da aceitação do Evangelho no primeiro momento. E por algum tempo nós achávamos que o discipulado era aquilo que acontecia só nos primeiros momentos da vida cristã. A pessoa recebia Jesus, ela passava por aquilo que nós chamávamos de discipulado, inicialmente uma preparação para o batismo e depois acabava ali, né? Mas nós entendemos que discipulado é uma jornada de toda a nossa vida. O tempo todo nós estamos crescendo no conhecimento de Jesus. Quando Jesus disse, vinde após mim, isso é discipulado, ele não disse, vinde após mim por algum tempo só, né? É para toda a vida, é uma jornada de toda a vida. Quando nós recebemos a Cristo pela fé como Senhor, pela obra do Espírito em nós, não foi uma decisão para algum tempo, é para toda a vida e a eternidade, né? E isso significa crescimento, desenvolvimento. Então eu queria pensar nessa noite, a partir de uma definição de um autor chamado Kate Phillips, sobre discipulado, uma definição de discipulado, e dentro dessa definição, a gente vai caminhar sobre 2 componentes essenciais do discipulado, que ele vai tratar no seu livro, né? O livro do Kate Phillips, que trata de discipulado, é um best-seller, né? É um livro aí essencial para aqueles que estão interessados nesse tema, a formação de um discípulo, né? De Kate Phillips. Ele traz uma definição interessante sobre discipulado. Ele diz assim, discipulado é um relacionamento interpessoal, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos. Percebam,
é um relacionamento interpessoal baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no discípulo a plenitude da vida que tem em Cristo, que o discípulo é capaz de treinar outros para ensinarem outros. E eu queria então pensar em dois componentes essenciais do discipulado destacado aqui pelo Kate Phillips, mas olhando para as palavras de Jesus que nós acabamos de ler em Marcos 8, em João capítulo 12. Primeiro componente essencial do discipulado é a morte de si mesmo. A morte de si mesmo. Em Marcos capítulo 8, no primeiro texto que lemos, nós vamos encontrar o Senhor Jesus falando sobre isso. Marcos capítulo 8, se alguém quer vir após mim, verso 34, ir após Jesus significa discipulado, seguir o mestre. O discipulado é um relacionamento interpessoal entre o mestre e um discípulo. O mestre é o Senhor Jesus, nós somos os discípulos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Percebam, irmãos? Primeiro, a si mesmo se negue significa a morte do eu. A morte do eu não significa odiar a si mesmo, mas dar o pleno controle da sua vida a Cristo. Quando há um novo nascimento, há uma mudança de governo na nossa vida. Quando há uma conversão genuína a Cristo, há uma mudança de governo, Ele passa a ter o pleno controle da nossa vida. É isso que Jesus diz: a si mesmo se negue. Você agora é servo, você agora é um discípulo, você agora é um adorador do Senhor Jesus. Estávamos perdidos e fomos achados, e Ele nos chama a segui-lo. Depois Ele diz: e tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Obviamente que Jesus utiliza essa figura do contexto cultural da sua época, do que significava isso na sua época. A pessoa que carregava uma cruz, ela estava a caminho da sua execução. Era uma ilustração de alguém que estava morto para a sua própria vontade. Já não tinha mais controle sobre a sua vida. Esse indivíduo achava-se pronto para aceitar os custos que estavam envolvidos numa vida de compromisso total com Cristo. Morrer para si mesmo, sair do controle, do governo da vida e reconhecer o senhorio de Jesus. Mas o mais importante é Ele dizer: e siga-me, na última parte do verso 34. Morrer para si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Isso é ser discípulo, é seguir a Cristo. Esse é o nosso chamado principal na vida. Louvado seja Deus. Um dia nós ouvimos, como Mateus ouviu, como Pedro ouviu, como João ouviu: vinde após mim, vinde após mim. Não é um compromisso religioso, mas é um compromisso com uma pessoa, com Cristo, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, reconhecendo a sua obra, crendo, aceitando, se rendendo ao que Ele fez na cruz, crendo no seu poder na ressurreição, recebendo o seu Espírito e vivendo para a sua glória. Um discípulo de Jesus só tem um compromisso na história: viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Em casa, no trabalho, nos relacionamentos, viver para a glória de Deus. Esse é o nosso chamado. E é interessante, após Ele apresentar o desafio de segui-lo, Ele nos faz duas promessas. E essas promessas estão no texto de João, capítulo 12. É um texto paralelo, podemos dizer assim. João capítulo 12, ele vai utilizar os mesmos pensamentos aqui. No versículo 25, ele diz: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna.
Jesus não está dizendo que a gente não tem que desistir da vida, mas em relação a segui-lo, em relação ao compromisso com Ele, os desafios desse mundo ficam em segundo plano. A ideia de aborrecer, de abrir mão, né, para uma ambição celestial, do reino dos céus, que é muito mais importante. Aí ele faz duas promessas no versículo 26, para aqueles que aceitam o desafio de segui-lo. Ele diz: se alguém me serve, siga-me. E aí, duas promessas: onde eu estou, ali estará também o meu servo. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me serve, siga-me. E se nós formos seguir a Cristo, ele diz: onde eu estou, ali estará também o meu servo. Estar no mesmo lugar de Jesus, estar em comunhão com o Senhor, estar numa aliança com o Senhor. Mas ele também diz: e se alguém me servir, o Pai o honrará. Coisa tremenda, irmãos. Promessa do Senhor Jesus para aqueles que aceitam o seu convite, são convocados por Ele, chamados por Ele, para morrerem para si mesmo, a morte de si mesmo. E é interessante, irmãos, que quando nós lemos essas palavras, nós só podemos nos render à obra do Espírito Santo, porque a nossa tendência natural não é morrermos para nós mesmos, é vivermos no controle da nossa vida. Isso faz parte da nossa natureza caída. Nós queremos o controle da vida, nós queremos estar no centro das nossas decisões. Mas um cristão, alguém que nasce de novo, tem no Senhor, na sua sabedoria, na sua palavra, a orientação para as suas decisões, para as suas escolhas. Perguntar a Deus se eu posso fazer, se eu não posso fazer. Render-se à vontade do Senhor, submeter-se à vontade do Senhor. Isso só acontece na vida de alguém que nasceu de novo. A nossa tendência não é morrer para nós mesmos. Quando nós lemos, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 3, quando Paulo vai tratar do homem nos últimos dias, Paulo diz assim: nos últimos dias os homens serão, a primeira característica, egoístas. Na linguagem corrigida, amantes de si mesmo. Como é que um homem amante de si mesmo pode seguir a Cristo? Se para seguir a Cristo ele precisa morrer para si mesmo, irmão, só pela obra do Espírito Santo. Se você está disposto a negar a si mesmo, para glorificar o nome do Senhor, se você está disposto a tomar a sua cruz, a não se envergonhar do seu compromisso com Cristo na sociedade, é nesse ponto que ele diz que aquele que se envergonhar dele, o Pai também se envergonhará. Se você está disposto a seguir ao Senhor, é porque você foi alvo da obra do Espírito Santo. A graça de Deus agiu na sua vida e na minha vida, transformando o nosso coração, colocando em nós ambições espirituais, anseios por uma vida com Deus, anseio pela eternidade, certeza, convicção da vida eterna. Louvado seja Deus por isso. Primeira marca, primeiro componente do discipulado essencial é a morte de si mesmo, a morte de si mesmo. E é interessante que quem não experimenta a morte do eu, não pode qualificar-se para o discipulado, porque é incapaz de reproduzir. E eu quero chamar a sua atenção para o segundo componente essencial do discipulado, que é justamente a reprodução. Percebam no texto de João 12, aqui Jesus estava numa festa. A palavra diz no versículo de número 20: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Me chama a atenção aqui os gregos que eram voltados ao estudo, à filosofia, ao conhecimento. Eles demonstram aqui um anseio, uma necessidade de ver o Senhor. Queremos ver Jesus. Esse é o anseio da alma de todo ser humano. Nós fomos criados para viver em comunhão com o Senhor.
alguns, por não perceberem a sua grande necessidade do Senhor, tentam satisfazer essa necessidade por outros caminhos, mas é de Jesus que a nossa alma necessita. Por isso eles declararam: Senhor, queremos ver Jesus. E aí é interessante que nós temos aqui dois discípulos que fizeram o trabalho que nós precisamos fazer como igreja, ser facilitadores para que esse conhecimento de Jesus acontecesse. Diz o versículo 22, Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Levaram aquelas pessoas ao conhecimento de Jesus. Temos feito isso como igreja, temos comunicado a Jesus sobre a necessidade de pessoas de conhecê-lo, temos sido facilitadores. Interessante que toda vez que André aparece na Bíblia, ele está sempre sendo esse instrumento de levar pessoas a Cristo. Quando ele conheceu a Cristo, ele levou logo o seu irmão, apresentou Jesus ao seu irmão. Isso está lá no capítulo 1 do Evangelho de João. André, logo, imediatamente após receber o Senhor Jesus, ele já apresenta o seu irmão. João capítulo 1, André era um dos discípulos de João Batista. A partir do versículo 35, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Versículo 38, disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Responderam-lhes: vinde e vede. Versículo 40, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois, que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Percebam que logo após receber e conhecer o Senhor Jesus, André leva o seu irmão Pedro a Jesus. André também é aquele discípulo que ajudou aquele menino com os 5 pães a chegar até o Senhor Jesus. Ele foi o facilitador, diz a palavra do Senhor, né? Lá em João capítulo 6, versículo 8, a palavra diz: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? E aqui também no capítulo 12, André, juntamente com Filipe, eles comunicam a Jesus sobre o interesse dos gregos, dos gentios. E vejam, irmãos, como André era um facilitador, uma ponte, que nós tenhamos o mesmo pensamento, a mesma disposição de sermos instrumentos para que vidas conheçam o Senhor Jesus. André nos dá esse exemplo. E aí, quando Jesus recebe essa informação, João 12, no versículo 23, ele faz uma afirmação inicial, dizendo assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus está dizendo que o ponto alto do seu ministério chegaria, o momento da crucificação. E ele diz no versículo seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Primeiro ele está falando de si mesmo, da necessidade da sua crucificação, que vai acontecer. Ele vai falar mais claramente no versículo 32 e 33, né, quando ele diz: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. A necessidade da crucificação, da substituição. Jesus nos substituiu na cruz, levou sobre si a ira de Deus, que era reservada contra nós.
afastou a ira de Deus, trouxe para nós a graça, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Glória a Deus pelo sacrifício de Jesus, glória a Deus pela sua ressurreição ao terceiro dia, nos garantindo a vida eterna. Mas vejam que Jesus está usando essa palavra do grão de trigo, que é necessário que ele morra, no contexto do discipulado. E ele diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas quem odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Primeiro componente do discipulado: morte de si mesmo. Morremos para nós mesmos, negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Cristo. Se isso não acontecer, amados irmãos, não haverá reprodução. O verdadeiro discipulado, ele é marcado por reprodução, morte de si mesmo e reprodução. E para que haja reprodução, Jesus diz: é necessário que o grão de trigo caia na terra e morra, senão ele não vai frutificar. A frutificação, a reprodução é ordem de Jesus, é desejo do Pai que a nossa vida frutifique. João 15, verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. A reprodução é uma ordem de Jesus. A reprodução, amados irmãos, é um método escolhido por Deus para expandir o seu reino. Para expandir o seu reino. Lá em Mateus 28, quando o texto fala da grande comissão, o que a palavra diz? Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Fazei discípulos, reprodução. Aquilo que Jesus fez com aqueles 12, eles foram chamados a fazer com outras pessoas. E nós hoje, como igreja, também fomos chamados para a reprodução. Quando um discípulo de Jesus, que recebeu a vida de Deus, transmite essa vida para outras pessoas, pregando, amando, servindo, testemunhando para a glória de Deus. A reprodução, ela foi exemplificada por Jesus. Nós vemos isso em seu método de discipulado relacional, chamando um a um, investindo na vida deles, tratando com eles, chamando-os para perto deles, depois enviando-os para curar, para pregar, para expulsar demônios. Multiplicação. A reprodução é a garantia de qualidade e quantidade de crentes que Deus deseja. Nos lembramos de Paulo, na segunda carta de Paulo, no capítulo 2, 2 Timóteo 2, versículo 2. Paulo dizendo ali a Timóteo, no versículo 1 ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Vejam, Timóteo era filho espiritual de Paulo. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Nós só podemos nos fortalecer na graça que é em Cristo. Mas no versículo 2 ele diz: e o que de minha parte ouviste? Vejam, Timóteo ouviu de Paulo. O que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Aí um discipulado já coletivo, né, no ambiente comunitário. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Vejam, Timóteo ouviu de Paulo. Timóteo, que ouviu de Paulo, deveria instruir a homens fiéis e também idôneos que iriam instruir a outros. Reprodução. O verdadeiro discipulado, ele é marcado por morte de si mesmo e reprodução. Características essenciais. E nós precisamos atentar para isso, amados irmãos. Quando o foco é somente a evangelização, e não há o cuidado, a continuação, o discipulado, o acompanhamento, o progresso, nós produzimos crianças espirituais negligenciadas. Quando nós não nos preocupamos com o discipulado, nós estamos produzindo crentes fracos e superficiais.
está acontecendo concepção de novos bebês sem paternidade. E Deus tem nos chamado, como igreja, a sermos responsáveis espiritualmente, responsáveis pelos nossos filhos, pelos filhos espirituais, cuidarmos, acompanharmos, instruirmos, em nome de Jesus, para que eles possam crescer, para que eles possam se reproduzir. Não basta viver a empolgação do parto, é preciso ter a responsabilidade de ser um pai espiritual. É preciso ter acompanhamento, em nome do Senhor Jesus. Caminhando para as aplicações, eu queria deixar 2 aplicações bem rápidas, no final dessa breve reflexão dessa noite. A primeira delas é: Cristo deu-nos o exemplo de entrega total ao Pai. Efésios 5, versículos 1 e 2. Efésios 5. Se nós temos sido chamados por Jesus a nos entregarmos totalmente ao Pai, a morrermos para nós mesmos, a negarmos a nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz e a seguirmos a Cristo, nós temos nele o maior exemplo. O discipulado de Jesus não era teórico, ele não ordenava alguma coisa que ele não cumpriu. Percebam o que Paulo diz sobre o exemplo de Jesus. Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. O amor de Deus não é um amor de teoria, não é um amor só de palavra. A Bíblia diz que Deus nos amou, que Cristo nos amou e se entregou. Toda vez que a Bíblia fala do amor de Deus, esse amor de Deus está relacionado a uma ação, a uma atitude. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem vai ter a vida eterna? Quem crê no Filho de Deus. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Deus prova o amor, como Cristo morreu por nós. Não há nada de teoria, não é um amor de palavras, é um amor de ação. Da mesma maneira, se nós amamos a Cristo, nós nos entregamos a Ele. É impossível amar a Cristo e não se render a Ele, não se render ao seu propósito, não estar engajado no reino, não estar comprometido com o Evangelho. É impossível dizer assim: eu amo demais ao Senhor, mas eu não amo a obra de Deus. É impossível. A obra que Deus está realizando no mundo é a obra de resgatar homens e mulheres. Aquilo que aconteceu conosco, amados irmãos, essa é a obra de Deus no mundo, chamando homens e mulheres, crianças, jovens, anciãos, ao arrependimento, a receberem a Cristo e a crescerem nele, para que naquele glorioso dia, todos nós estejamos diante do Senhor, homens e mulheres de toda a tribo, povo, língua e nação, para que todos os povos o adorem. Essa é a obra de Deus. Essa é a obra que Deus está realizando no mundo, e é impossível alguém que ama a Cristo não amar essa obra, não se engajar nessa obra. Se eu não amo aqueles a quem Deus ama, é porque eu não conheço verdadeiramente ao Senhor. Cristo nos deu esse exemplo. E a segunda aplicação: se não morrermos para nós mesmos, nós não experimentaremos a reprodução. Jesus é muito claro: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem quiser seguir a Jesus deve também morrer para todos os propósitos que contrariem a vontade de Deus. Se nós queremos seguir a Cristo, nós temos que morrer para nós mesmos, e consequentemente haverá
reprodução, para a glória de Deus. 2 componentes essenciais do discipulado: morte de si mesmo e reprodução. Vidas transformadas, instrumentos para que outras vidas também sejam transformadas para a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, amados irmãos, que nós estejamos perseverantes no nosso chamado, ser e fazer discípulo de Jesus. Vinde após mim, discipulado, seguir a Cristo, e eu vos farei pescadores de homens, discipulado, ajudar as pessoas a seguirem a Cristo. É o tema do ano, Mateus 4,19. Primeiro ele nos chama a segui-lo, depois ele nos chama a ajudarmos a pessoa a segui-lo também. Que nós estejamos alinhados com esse chamado do Senhor. Isso não acontece só dentro da igreja, isso é onde nós estivermos. A ideia da grande comissão é: enquanto vocês estão indo, vão e façam discípulos. É a ideia de algo dinâmico. Enquanto nós caminhamos, enquanto nós vivemos, enquanto nós convivemos com pessoas, enquanto nós temos a oportunidade de influenciar pessoas, façam discípulos, testemunhando de Cristo, amando como Jesus, perdoando, sendo misericordioso. Conversava agora à tarde no discipulado com 2 irmãs sobre o espírito do Evangelho. Interessante a gente ver algumas orientações de Jesus, que nós temos que abençoar aqueles que nos amaldiçoam, orar por aqueles que nos perseguem. Isso é espírito do Evangelho. Jesus fala lá em Lucas 14, quando der uma festa, não dê uma festa para alguém que pode retribuir. Dê uma festa para os pobres que não têm condição de retribuir. O texto fala lá, os aleijados, Às vezes nós trocamos, porque nós fazemos algo por alguém que vai fazer por nós. Jesus, o Espírito do Evangelho é: faça com quem não pode retribuir. Abençoe os que vos perseguem. O Evangelho não é uma vida ordinária, é uma vida extraordinária. Mandou caminhar 1 milha, vai 2. É uma vida no Espírito. É uma vida no extraordinário. Nós queremos seguir a Cristo, mas dentro do ordinário. Quando mexer um pouquinho com o nosso conforto, ou com a nossa ideia, ou com a nossa vontade, a gente já abre mão. O que isso significa? Que não morremos ainda, que não tomamos a cruz ainda. Queremos fazer a obra e seguir ao Senhor quando as coisas estão favoráveis. Aí quando falta recurso, quando tem dificuldade, quando tem adversidade, a gente diz: acho que isso não é para mim não. Eu vou à igreja quando está tudo favorável, pastor. Mas quando as coisas estão difíceis, eu não quero seguir, eu não quero. Meu amado, nós fomos chamados a seguir o Senhor. Um dia, ele se dirigiu a Mateus, que estava sentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu o Senhor. Um dia ele se dirigiu a Pedro e João, que estavam lavando as redes, mandou que eles fossem para o meio, pescassem mais, depois disse: vinde após mim, de agora em diante vocês vão ser pescadores de homens. A Bíblia diz que eles deixaram tudo e foram seguir o Senhor. E um dia ele se dirigiu a você e a mim, dizendo: vinde após mim. E qual tem sido a nossa resposta? Hoje é o dia que o Senhor está dizendo para você: vinde após mim. Não estou te chamando para ser um religioso, não estou te chamando para ser alguém que vive uma vida cheia de regras, de medo, de pavor espiritual. Não, vinde após mim, venha me seguir, venha conhecer a minha graça, o meu amor, o meu poder, o meu senhorio. Qual tem sido a sua resposta ao Senhor? Em nome de Jesus, eu queria que você orasse nesse momento. Talvez, se não fosse a pandemia, você não estivesse ouvindo essa palavra hoje. Possivelmente, se você tivesse a possibilidade de sair, você não estaria em casa ou talvez no seu trabalho assistindo essa mensagem. Mas aprove ao Senhor que essa palavra chegasse até você hoje.
Eu não entendo porquê, mas Ele sabe. E eu creio que Ele está te dando uma oportunidade de seguir ao Senhor, de servi-lo, de ter uma vida transformada. A vida de Pedro, de João, de Mateus, de nenhum cristão é a mesma, a partir do momento que Jesus se torna o Senhor da sua vida. O apóstolo Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu convido você nessa noite a viver pela fé no Filho de Deus. A partir de hoje, colocar a sua fé, a sua confiança, a sua total dependência na pessoa de Jesus. Não no homem, não no líder religioso, não na pessoa que te decepcionou, não numa expectativa humana, política, mas no Senhor. Porque esse Jesus, que esteve aqui um dia, que morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, Ele disse que voltará. Ele virá para buscar aqueles que nele creem, para viver para sempre com Ele, no reino eterno. O reino já está presente, mas estará na sua plenitude com a segunda vinda de Cristo. E você vai participar desse reino, se você se render ao Senhor e reconhecê-lo como o único Senhor da sua vida. Vamos orar nesse momento? Coloque a sua vida diante de Deus. Depois nós vamos estar passando por um momento de intercessão, mas eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Eu queria que você pensasse na seguinte pergunta: você já é um discípulo de Jesus? Você já é uma discípula de Jesus? Você já reconheceu o senhorio dele na sua vida? Você está disposto a morrer para você mesmo, tomar a sua cruz, dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou seguir o Senhor. Meu maior anseio na vida a partir de hoje é glorificar o Teu nome na terra, como marido, como pai, como profissional, como líder, como irmão, como filho, como mãe, como esposa. A partir de hoje, Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Não quero mais viver para mim mesmo, mas eu quero viver para a glória de Deus. Ajuda-me, Senhor. Você está disposto a fazer essa oração agora? Faça isso aí, onde você está. Reconheça que você é pecador, mas que ao mesmo tempo Jesus é o Salvador. Jesus, quando esteve aqui, Ele pregou: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Creia nessa mensagem que Deus salva o pecador no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus, e nos dá uma nova vida, um novo propósito para a glória de Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela obra do Espírito Santo, Senhor, que faz-nos morrer para nós mesmos, que faz-nos tomar a cruz voluntariamente, com alegria, que faz-nos seguir ao Senhor, reconhecendo que Ele é o nosso maior anseio, é viver para a glória do Senhor, é estar em comunhão com o Senhor, debaixo da promessa: onde eu estou, estará também o meu servo, e aquele que me serve, o Pai o honrará. Pai amado, que promessas maravilhosas, que presente maravilhoso pertencer ao Senhor. Nós éramos escravos do pecado, da nossa vontade, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, mas o Senhor nos libertou para sermos servos de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Abençoa os Teus filhos que estão aqui presentes, abençoa aqueles que estão em casa, homens e mulheres de Deus, que estão nessa hora em comunhão. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós, que sejamos verdadeiros discípulos, Senhor, que se reproduzem em novas vidas para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe, meu amado.